Salve, salve galera! Fábio Soró em mais um podcast Chutando Balde Opinião. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o que aconteceu no Rio Grande do Sul, tentar explicar de uma forma bem didática para vocês o fenômeno que aconteceu na região, principalmente do Rio Grande do Sul, e atingiu um pouco do sul de Santa Catarina, mas a parte mais afetada foi o estado do Rio Grande do Sul, infelizmente. Tá certo? Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês que curtam, deixem o seu like, porque isso é muito importante para o nosso canal, para que ele ganhe visualizações e consiga atingir o maior número de pessoas. Compartilhe também se você achar interessante com seus grupos de WhatsApp, seus amigos. E a explanação que a gente vai dar hoje aqui vai ser bem interessante. Qualquer leigo vai conseguir compreender o que ocorreu no Rio Grande do Sul, com algumas imagens e explicações aí que eu vou dar para vocês. E não esquecendo também, pedir o seu apoio, caso você se sinta tranquilo em querer apoiar o canal. Abaixo vai ter o nosso link, nosso contato. Você vai estar ajudando aí o canal a continuar com esse trabalho, né? E a gente tem o podcast Chutando Balde, né? Que a gente entrevista pessoas aí notórias. E temos agora também o podcast Chutando Balde Opinião, onde ao final dessa mini aula eu vou tecer a minha opinião a respeito de alguns acontecimentos. Tá ok? Então eu peço encarecidamente aí o apoio de vocês. Tá certo? Então, pessoal, como todos sabem, aproximadamente quase 30 dias, o estado do Rio Grande do Sul foi afetado brutalmente por um evento climático, né? E complementando a pessoa aqui que está falando a respeito desse evento, eu sou formado em geografia, então tenho um pouco de propriedade para falar sobre o assunto. Estou fazendo pós-graduação também em climatologia e sensoriamento remoto. Mas continuando, pessoal, o Rio Grande do Sul foi afetado por essa calamidade climática, pode-se dizer assim, por um conjunto de fatores, e é o que a gente vai ver agora. Se vocês observarem o mapa do Rio Grande do Sul, ele é dividido, isso aqui é um mapa de relevo, tá? Ele é dividido em quatro características do relevo. O maior, que é o Planalto Meridional, certo? Onde fica as serras, onde fica Gramado, Caxias, aquela região serrana lá, turística, né? É o Planalto Meridional. Abaixo dele nós temos a Depressão Central, tá? Que é praticamente onde é a área de aluvião, né? Muitos rios cortam aqui e muitos rios também vêm do sentido do Planalto Meridional. Subindo um pouco nós temos a planície sul rio-grandense, tá? É um escudo, né? É comumente conhecido, mas é uma área de planície não tão alta quanto o Planalto Meridional. E mais ao norte, na região ali de Porto Alegre, a planície costeira e a Lagoa dos Patos. Uma curiosidade, essa Lagoa dos Patos ela se formou aproximadamente há 320 mil anos atrás, com o recuo do mar em certas ocasiões, em períodos glaciais, e com outros períodos de degelo. Então o mar já esteve aqui em cima, aí em certos períodos ele recuou, e esse movimento era constante, pode-se dizer assim, mas em questão de milhares de anos, certo? E até
formatar o que temos hoje, que é a Lagoa dos Patos. E aqui bem embaixo aqui, onde é a entrada para o porto do Rio Grande, onde é a saída do Lagoa dos Patos. Essa outra faixa em amarelo aqui é uma situação que eu vou explicar num outro quadro à frente do que se trata. Mas só para vocês terem uma noção do fluxo de água que sai da Lagoa dos Patos e vem sair somente aqui embaixo. Porto Alegre está aqui assim, ó, aqui é o Lago Guaíba. Tá? Então o que ocorre? Naquela ocasião, os fatores preponderantes que ocasionaram essa tragédia climática. Choveu muito em toda essa região aqui, né, e principalmente no Planalto Meridional. Como vocês podem ver, aqui não está descrito, mas existe o Alto da Serra, que a gente costuma chamar de divisor de águas. Então, as águas que caem para o lado de cá, elas escoam para o rio Uruguai, certo? E vão desembocar lá embaixo, no Uruguai, lá na Bacia do Prata. Consequentemente, as águas que caem para o lado de cá, né, pelo divisor de águas, elas vêm em direção à depressão central. E o escudo sul-rio-grandense, da mesma forma, sentido a depressão central, né? E como vocês podem ver, isso aqui tudo forma uma espécie de funil, tá certo? Toda essa região aqui forma uma espécie de funil que vai canalizar aqui toda para essa depressão, e onde está o rio Taquari, tá os demais rios ali, que vão abastecer a Lagoa dos Patos e, consequentemente, o rio Guaíba, e chegando até a região de Porto Alegre, né? Então isso ficou afunilado aqui, né? Essa água toda descendo aqui para a depressão central, extravasando o leito, a calha do rio, de todos esses rios. Teve locais lá que tiveram níveis acima de 30 metros, para vocês terem ideia. Tá? Vamos para a imagem 2. Eu vou explicar um outro fator. Isso aqui é um mapa que sinaliza um dos fatores que ocasionou naquela ocasião. O Rio Grande está aqui e ele estava sob a influência de uma área de baixa pressão, um ciclone girando aqui no Oceano Atlântico, mas na altura da Argentina, certo? Mas na região sudeste, eu vou mostrar depois uma outra imagem diferente dessa. Aqui embaixo teríamos uma área de baixa pressão, um ciclone rodando. E aqui mais acima, na região sudeste, existia uma área de alta pressão. Então, as áreas de baixa pressão, elas trazem chuva. E elas giram no sentido horário, certo? Ou seja, pegando a umidade do mar e levando para a terra. Já as áreas de alta pressão, elas giram no sentido anti-horário. Ou seja, pegando o calor do oceano e levando para a terra. E aqui, às vezes, a gente observa, fica áreas bem com período de grande estiagem, principalmente na região do Cerrado, aqui Goiás, região de Brasília, região centro-oeste, Mato Grosso, onde a umidade do ar chega, às vezes, a estar abaixo de 20%, que é o tolerável, né? Vamos para a foto 3. Aqui, ó, eu tentei exemplificar de uma outra forma, né, uma animação que eu fiz. Aqui a frente fria entrando, certo? Tá? Como vocês podem ver aqui, eu delimitei aqui mais ou menos pegando até o sul de Santa Catarina, lá, Uruçanga, Criciúma, e toda a região do Rio Grande, influenciada por esse sistema de baixa pressão, que era um ciclone, que estava rodando aqui, tá? E um sistema de alta pressão rodando no sentido anti-horário, levando o ar quente para o centro do Brasil. O que ocorre? Com essa formação aqui dessa alta pressão muito forte, a frente fria não conseguiu avançar.
Ela ficou rodando aqui, toda aquela água caiu em cima do estado do Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina. Tá? A frente fria ficou estacionária, como comumente se diz. Vai para a próxima foto. Aqui você pode ver muito bem, ó, em azul, tá? O ciclone girando em sentido horário, certo? Tá? E o anticiclone no sentido anti-horário, tá? Fazendo com que toda essa região aqui recebesse muito ar quente, impedindo que a massa de ar frio, a frente fria, avançasse, ficando estacionária. Bota para frente, Matheus. Volta, pode voltar, não é essa aí. Então, pode voltar mais uma, outra, aí. Então, como essa frente fria ficou estacionária aqui, o volume de chuva ultrapassou 500 milímetros em algumas regiões. Não conseguia avançar, porque toda a frente fria, a tendência dela é subir, às vezes chega até o centro-oeste, São Paulo, Rio de Janeiro. Agora, para a próxima semana, a gente vai ter uma massa de ar polar bem forte. E ela não conseguiu subir e ficou estacionária, e toda a precipitação caindo aqui no Planalto Meridional. A água que caía para cá desagou no Rio Uruguai, tanto é que o Rio Uruguai encheu demasiadamente. Mas o grande problema foi aqui, ó, o funil que se formou nessa região aqui. E essa região aqui, ela é muito densa populacionalmente. Tá? Essa região aqui fica às margens de rios assim, bem próximos, cruzando as cidades, né? Cidades pequenas como Mussum, Roca Salles, tem inúmeras cidades aqui que foram atingidas. Tá? Então, um dos fatores, então, reprisando, é o relevo da região, certo? O outro fator é a questão da frente fria ter ficado estacionária, ela não conseguiu avançar, tá? Muitas vezes ela avança e às vezes ela migra já para o Oceano Atlântico, tá? Esse é um outro fator. A formação infelizmente ocasionada pela formação de um ciclone na região aqui da Argentina, mais abaixo, levando toda essa umidade aqui do oceano para essa região aqui, alimentando a frente fria, tá? E principalmente o sistema de alta pressão que não deixou esse ciclone avançar, essa frente fria avançar e dispersar toda essa água que era para cair em outros estados e acabou caindo mais restritamente na região do Rio Grande do Sul. E um dos fatores porque Porto Alegre até hoje ainda está alagada, em função de toda essa água que está descendo aqui. Porto Alegre, praticamente a região aqui costeira, está ao nível do mar, e só há uma saída da Lagoa dos Patos. Como a gente vai ver uma foto para frente, pode botar para frente, Matheus, lá naquela exemplifica. Aí. Isso aqui, ó, antes, assim era a abertura do canal da Lagoa dos Patos. Isso aqui é um outro fator também que ocasionou o alagamento, lá é a dificuldade das águas baixarem. Isso aqui, anteriormente, a Lagoa dos Patos tinha uma grande abertura, né, de saída da água da Lagoa dos Patos indo em direção ao alto mar. Só que com a criação do Porto do Rio Grande, foi-se construído dois moles, um aqui e outro aqui, certo? Eles têm uma extensão de quase 500 metros. Tá? E vocês podem ver que ficou muito afunilado em comparação aqui. A água aqui podia escoar para várias direções, conforme as marés, conforme o vento, né? Ela se dissipava em várias direções. Mas com a construção dos moles, né, para melhorar a navegabilidade dos navios que entram até o porto do Rio Grande, se afunilou essa área aqui. Tá? Então a vazão, consequentemente,
diminuiu. Pode botar uma foto à frente. O que se apresentou de ideias para melhorar essa vazão? Porque a questão climática, isso aí o homem não consegue controlar, certo? Existem outros meios de controlar, mas as chuvas é uma questão incontrolável, assim como as frentes frias, como os ciclones, isso é cíclico, é da natureza, tá? Existem outros meios de conter essas cheias, que são barragens, mas a gente viu situações de barragens quase colapsando. Existe ainda até também uma, a barragem do Salto lá, que está em eminência de se romper, inclusive hoje, dia 23 de maio, enquanto gravamos esse vídeo, está chovendo muito lá no Rio Grande do Sul e essa chuva vai vir para nós provavelmente amanhã, no dia 24. Pela manhã já vai estar chovendo aqui na nossa região de Santa Catarina. Então, o que se pensa fazer, né? Hipóteses, né? O atual canal aqui é o existente que a gente mostrou antes lá, da saída da Lagoa dos Patos. E existe a hipótese de se abrir mais um canal aqui ou mais um aqui. Só que isso aí não pode ser feito à riveria, porque tem que haver um estudo muito aprofundado, porque uma intervenção dessa aí pode ocasionar situações agravantes em outros locais. Tá? A natureza ela se regenera da forma dela. Por quê? Você vai acabar dando mais vazão aqui, certo? Ou aqui. Isso vai formar bancos de areias que podem, talvez, botar muita areia aqui, ou tirar areia daqui, ou botar muita areia, ou tirar. Isso, consequentemente, vai acontecer. Então, vai ter que ser feito estudo hidrológico, oceanógrafos vão ter que estar envolvidos nessa situação, mas é uma hipótese que está sendo levantada por alguns estudiosos para que se aumente o fluxo de vazão da Lagoa dos Patos. Tá certo? Então, se quiser botar as imagens, pode botar também, Matheus, por gentileza. Vamos aí. Aqui, ó. Aqui a gente está vendo o antes e o depois das cheias, certo? Ó, o depois. Então tudo isso aqui, ó, o Rio Taquari, eu não me recordo o nome dos rios que vem aqui, ó. É aquilo que eu falei para vocês. Eles vêm lá da Serra, lá do Planalto Meridional, e formando um funil aqui, certo? Volta, Matheus, ó. Tá? Ó onde o rio está passando aqui, certo? E isso aqui foi logo uma chuva que tu pode ver pela imagem de satélite, como a água está turva, tá? Até aqui no estuário aqui do... E agora, olha o que ela consumiu da região de Porto Alegre, sem falar nas cidades que estão às suas margens, tá? Aqui, ó, tem outra. Aqui tá, a gente pode ver, ó, a gente pode ver as cidades, ó, de Marquês de Souza, Travesseiro, Capitão, Nova Brécia, Canudos do Vale, Forquetinha e por aí afora. E olha agora as cidades que estão mais à serra não foram tão atingidas, mas aqui mais no Baixio, ó, tá? Que é a região do Planalto Meridional, mais aqui embaixo, aqui, ó, Colinas, Arroio do Meio e logo aqui abaixo é Porto Alegre. Tem mais alguma imagem? Tá, o antes, depois, ó, Rio Soturno, Jacuí e Jacuizinho, tá? O antes e o depois. Ó, impressionante a imagem, que isso aí é feito de satélite, ó, altura muito grande. Também, ó, as imagens de antes e depois. Olha como era alta o nível dessa ponte aqui em relação ao nível do rio. E olha agora, praticamente batendo na pista. Impressionante. Tá?
Aqui, ó, rodoviária de Porto Alegre, sem a inundação, agora com a inundação, tudo tomado pela água, tá? Aqui, ó, o Cais Mauá, né? Que isso aqui é no Lago Guaíba, certo? Tá? Isso aqui tá tudo tomado de água. Ó, aqui é o cais, ali a gente tá vendo lá, né? Aqui é o cais. Aqui também, ó, região tomada por água na região costeira. Ó, a barragem 14 de julho, certo? Olha o tamanho da vazão. Impressionante. Muita água. Ponte em Rio Pardo. Olha a altura do vão aqui, ó. Certo? Aqui, ó, só pedra. Olha lá, passou por cima da ponte. Impressionante. As imagens aí chocam. Aí você está vendo o vídeo, ó, da água passando por cima daquela ponte anterior ali. Tá? Cidade de Mussum, muito atingida. Olha aqui como ela fica, praticamente aqui essas residências, edificações aqui, ó. Tá? Só tem uma fileirinha aqui de mata ciliar, aqui, desse lado aqui, e já vê as residências. E olha agora, tá? Ali, ó, aquela fileirinha de mata ciliar. Não tem como escapar, né? A cidade está construída bem na área de aluvião. Isso aí aconteceu e vai acontecer, e não vai deixar de acontecer. Acontece comumente, né? Em função desses eventos climáticos. Então, qual é a minha opinião em relação a tudo isso? O ser humano faz intervenções muito drásticas no seu habitat e no seu meio, e muitas vezes por ganância, né? Especulação imobiliária, né? Acho que está na hora da gente começar a repensar, né, um pouco mais a questão das vidas que já foram perdidas, né? Não só no Rio Grande, mas em outras regiões. Principalmente isso aí envolve muito a questão executiva e legislativa, né? E também do judiciário, né? No que tange a legislação, né? Planos diretores melhor elaborados, com maior participação da comunidade, né? Evitar a ocupação de áreas de aluvião, né? Locais onde é previsível você fazer trabalhos de prevenção, né? Se você for numa região daquela ali, das cidades atingidas, não precisa ser na margem do rio, mas você pode de repente 1, 2 quilômetros além, ou até mais, dependendo da região, além em relação a, ao leito do rio, entrando dentro da cidade, e se você fizer uma sondagem do solo e for perfurando metro por metro, você vai encontrar várias camadas de sedimentos que foram depositadas cheia após cheias. Essas aí vão deixar outras camadas de sedimentos, onde não é habitado. Mas antigamente, quando não era habitado, isso já teve várias camadas de sedimentos que foram depositadas cheias após cheias. Umas maiores, outras menores, mas os sedimentos estão lá. Então consegue-se fazer esse estudo através de uma sondagem. Então, pessoal, eu deixo a minha solidariedade aí ao pessoal do Rio Grande do Sul. Não estou fazendo uma crítica, estou fazendo só um alerta, né, para quem está residindo em faixas que são suscetíveis a inundações, né? Por que eu digo isso? Porque não digo que não vai acontecer, porque é bem provável que vai acontecer novamente, mas ninguém sabe quando. Mas como eu expliquei, espero que vocês tenham entendido, foi uma soma de fatores, relevo, fator climático, né? O ciclone, a baixa pressão levando umidade, e a alta pressão trazendo calor do sudeste e centro-oeste para o sul e pedindo que a frente fria avançasse, tá? E a questão dos ventos também contribui também bastante,
porque o ciclone rodando ali, ele evita a vazão da Lagoa dos Patos, né? E também a questão ali do afunilamento ali do canal da Lagoa dos Patos. Se vai ter solução essa questão da Lagoa dos Patos com a abertura de mais um canal ou dois, só o tempo dirá. Mas isso não pode ser feito no popular linguajar nas coxas. Tem que ser muito bem estudado para não vir a causar outros danos futuramente. Entendeu, pessoal? Então, se você mora em regiões aí lindeiras, que fazem limite com algum rio ou é passível de inundação, a coisa está ficando perigosa, abandone seu lar o quanto antes. Infelizmente, é o que você tem a fazer. Olha quantas vidas foram perdidas. Sem falar ainda nos deslizamentos, né? Deslizamentos ali de encostas foi justamente pelo o grande volume de água que caiu naquela região ali, mais de encosta, daí que estão subindo a serra, casas que estavam no sopé da serra, a encosta, o material, o barro, a terra perdeu a coesão, se liquefez e rolou, né? E levando vidas e edificações. Tá certo, pessoal? Espero que tenham gostado aí do podcast. Então, se você gostou, não deixe de deixar seu like, não deixe de compartilhar, curtir, se inscreva no nosso canal. Tá? A gente vai procurar sempre estar trazendo mais informações aí, não só na questão climática, mas na questão política também. A gente vai estar tecendo a nossa opinião. Esse é um ano eleitoral, né? Talvez, não sei se vai ter cidades ali que vão ter condições de terem eleições, porque o tempo para recuperar ali algumas cidades ali vai ser muito grande, né? E sem falar no tempo para curar e sarar o emocional, o psicológico dessas pessoas. Tá certo, pessoal? Muito obrigado aí e desejo a todos aí muita saúde, muita paz e que Deus os abençoe. Forte abraço, fui!